Muito bem-vindos. Mais uma vez estamos chegando aqui ao nosso devocional de hoje. Eu quero convidar você para esta semana. Nós vamos falar sobre o exemplo que nós, pais, podemos dar para os filhos. Eu quero te convidar para isso. Vamos estudar ao longo dessa semana sobre este assunto. E eu quero muito que você fique comigo aqui, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, olha, por favor, se inscreva para que você possa estar contribuindo para que a plataforma entregue esses conteúdos para mais pessoas, tá bom? Então, sem perca de tempo, eu quero abordar com vocês o seguinte assunto: exemplos para os filhos. Os pais têm a responsabilidade e o privilégio de serem exemplos para os filhos, guiando-os no caminho de fé, de amor e de sabedoria. Quando os pais vivem de acordo com os princípios bíblicos, eles não apenas fortalecem o próprio casamento, mas também ensinam os seus filhos, olha só, ensina os filhos a seguir a Deus. Então, nessa próxima semana que começa, que nós já estamos começando, nós queremos trazer para vocês e para o nosso casamento e para a nossa família princípios que vão fortalecer ainda mais o nosso relacionamento e também a nos ajudar a ser exemplos para os nossos filhos. Então, o assunto de hoje é o exemplo de fé. Primeiro exemplo que nós precisamos dar para os nossos filhos é o exemplo de fé. Deus nos chamou para fazer a diferença e também para, no seu reino, mostrar ainda mais o seu amor. Então, o exemplo de fé é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, como transformação, né? É um legado que vai trazer na vida deles essa transformação de geração. Quando eu olho essa palavra legado, a gente pode ver, e quando a gente olha para nossos pais, mesmo nossos pais não conhecendo a Cristo, ele nos deixou um legado. E vale lembrar também que, de certa forma, a gente tem herdado dos nossos pais também valores, princípios e, consequentemente, também a fé. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque quando a gente entende isso e sabe da importância que é, a gente vai ter o cuidado de ser o exemplo de fé para os nossos filhos. Então, esse é o tema de hoje e eu quero muito que você agora pare para anotar tudo que eu vou falar aqui. Primeiro ponto e a primeira dica é: para toda a família, vocês precisam transmitir uma viva fé. Ou seja, uma viva fé. Uma fé que você consegue transmitir ela através do seu modo de viver, do seu modo de falar, do seu modo de crer em Deus. Então, por exemplo, a primeira dica aqui, anotem. A primeira dica é: você precisa compartilhar uma história pessoal de fé com os seus filhos. Quantas vezes seus filhos têm perguntado para você sobre a questão de Deus, a questão da fé? Então, quando você entra com uma história pessoal de uma superação, de uma cura, por exemplo, de uma porta que o Senhor abriu, de uma provisão do Senhor, então você aumenta ainda mais a fé nos filhos com relação ao próprio Pai, ao próprio Deus, ao próprio nosso Senhor. Então, primeira coisa é compartilhar, sempre compartilham com eles, porque eles precisam também conhecer a fé e, na verdade, conhecer o Deus que nós servimos. Depois, você vai orar. E nesta oração estratégica, você vai dizer: Pai, ajuda-nos a ser exemplos vivos de confiança em Ti para os nossos filhos. Segunda oração: guia-nos a ensinar os Teus caminhos com criatividade e constância. A criatividade é inserindo histórias, testemunhos, inserindo tudo aquilo que o viver do reino produz, né? Aquilo que o Senhor já deixou aqui como as suas parábolas. Então, começa a inserir dentro da sua convivência familiar, tá? Esses textos, princípios, tá? Baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, quando o próprio Senhor instruiu Moisés para ensinar o povo: olha, ensina aos teus filhos, sentado no caminho, né? Conversando com eles, em todo o tempo, para que eles coloquem na cabeça deles a fé, o exemplo de fé que eu quero que vocês entendam. Terceira oração: que a nossa fé seja herança para os nossos filhos e netos. 2 Timóteo 1,5. Então, você precisa entender. Você como um pai, você como uma mãe, precisa dar esse exemplo de fé, ok? A segunda dica, gente, essa dica aqui, ela é espetacular e extraordinária. Vocês precisam criar um momento de fé juntos. E eu chamo esse momento de fé um culto no lar, um culto doméstico, um devocional. Por exemplo, nós estamos fazendo aqui todos os dias esse devocional. Imagine você fazer esse devocional com a sua família. Então, você precisa fazer esse culto. É um culto que você vai falar do amor de Deus, falar da fé do Senhor, contar essas histórias, contar tudo aquilo que o Senhor já deixou aqui na própria palavra, né? Para que a gente possa ensinar. Então, eu te convido para você chamar cada membro da sua família para orar esta semana. Não saia de casa sem antes compartilhar a palavra de Deus, fazer uma oração, tá? Cantar um hino de adoração ao Senhor. Escolha pelo menos um hino, 2 hinos da harpa cristã.
para que vocês possam ensinar a eles também, através do inário, como que é a adoração, como que nós fazemos. E eu acho interessante aqui os nossos filhos, eles começam então a interagir quando a gente para também para dar essa atenção para eles com relação ao culto. Eles já querem falar, eles já querem ler um texto, eles já querem cantar. Tudo isso é na prática. Começar não é fácil, mas é um desafio que vocês precisam vencer. Então, se você não tem essa prática, esse costume de fazer o culto doméstico, eu quero te desafiar a fazer esta semana toda, hoje, de domingo, até o próximo sábado, eu quero que você comece a praticar isso. Dica para os pais. Pais, lembre-se, você é o sacerdote e é um mentor, um ensinador, um professor espiritual. Você é aquele que vai transmitir o ensinamento para os seus filhos. Conte aos seus filhos uma fraqueza sua e como Deus sustentou, como Deus fez você superar, por exemplo, uma fraqueza, um pecado, como que Deus fez você superar um medo, os vícios, como que você, através da fé que você tem em Deus, fez você superar tudo isso. Então eu quero que você se interaja com seus filhos dessa forma. E ore com eles, para que o Senhor possa abençoar a vida deles, para que o Senhor possa dar força para ele, a fé, né? E tirar todo o medo aí dos seus filhos. Para a mãe, a dica é, você é uma construtora deste alicerce, a base. Você é aquela que mantém as bases ali intactas, que cuida desta base espiritual. Para quê? Para que no momento que vocês estiverem juntos ensinando, os seus filhos estarão ali já com a base bem sólida para receber o ensinamento do Senhor. Você tem o ministério do ensino criativo. Eu acho interessante as mães, elas têm uma capacidade muito grande, criativa, de transmitir a fé, né, para os filhos. Eu acho isso encantador. Então, use situações cotidianas para ensinar. Por exemplo, através de uma árvore, de uma história, como eu falei, de um testemunho também, que o testemunho fala muito mais. A história de fé, ela fala muito mais. Né? Decore a casa. Um exemplo interessante que eu achei aqui é você, por exemplo, colocar quadros de versículos, né, que te alimentam, que te dá fé, que te dá ânimo, que te dá esperança, que te dá essa visão. Então, você pode fazer, colocar textos espalhados na casa para que a sua fé, quando você lê, você se sentir motivado. Isso também é muito bom e saber que o Senhor está contigo. A reflexão para você, marido e esposo, claro, e pai, é o seguinte: meus filhos veem mais minha fé nos momentos difíceis ou apenas nas vitórias? Então, esse é um ponto que nós, como pais, somos desafiados. Nós precisamos demonstrar a nossa fé no Senhor em todo o tempo. Nós devemos ter uma fé constante. E para a esposa, lembre-se, a fé que se transmite não é perfeição, mas ela é uma autenticidade, ou seja, ela é uma fé que ela é autêntica com a esperança. Depois disso, você vai fazer o seguinte, vocês vão orar. E no final desta oração, vocês vão fazer o seguinte: Espírito Santo, faz de nosso lar uma escola de fé viva. Vocês vão fazer esta oração: Senhor, que a nossa casa seja uma casa que tenha fé viva e viva para te honrar, para te glorificar, para te exaltar. E que a cada dia, que a cada momento, que a cada noite, que a cada manhã que levantarmos, possa ser mais um dia que a nossa fé seja alimentada e edificada e também fortalecida. Que nossos filhos encontrem em nós, não heróis, mas guia, mas uma pessoa que está lhe dando a mão para apontar o caminho, que é o caminho da fé. Eu quero desafiar você. Eu quero que você se desligue de tudo e foque em ensinar esta fé para os seus filhos. Porque é onde você dedicar ali a sua atenção, ali vai gerar um fruto. Preste bastante atenção. O desafio do dia é, a família toda deve escrever versículos de fé. Escrever, por exemplo, você está numa certa situação agora, mas eu quero que você se exercite escrevendo um versículo. Escolhe o versículo, escreva ele para uma visão futura. Tá? Por exemplo, meu filho, você é, e aí você escreve o que ele vai ser. Você escreve como vocês vão estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso vai exercitar a fé, vai fazer você acreditar naquele Deus que pode fazer todas as coisas. E vocês vão guardar esses textos que vocês escreveram. Durante 2 anos, durante 3, ou até 5 anos vocês vão escrever e guardar ali. Depois vocês vão, então, tirar, depois desse tempo que vocês vão decidir, e vão ver o que Deus fez na vida de vocês. 2 perguntas para vocês se aprofundarem aqui nesse devocional. Qual característica de Deus queremos que nossos filhos conheçam melhor este ano? Quais são as características? Quais são os atributos? Quais são o que eu vou apresentar para nossos filhos para eles crescerem ainda mais na fé? Como podemos transformar nossas rotinas no dia a dia da nossa vida, da nossa família, em aulas práticas de fé? Então, eu quero convidar você para esta semana nós fazer uma imersão. Olha, essa semana vai ser 7 dias, mas vai ser 7 dias de imersão total em relação a nós demonstrar, a gente fazer essa imersão
neste exemplo para nossos filhos. Eu quero convidar você. Olha só, eu vou só dar aqui um spoiler para vocês no seguinte. Amanhã, na segunda, vamos falar de exemplos de amor. Na terça, vamos falar de exemplos de integridade. Na quarta, vamos falar do exemplo de sabedoria. Na quinta, vamos falar do exemplo de paciência. Na sexta, vamos falar do exemplo de serviço. E no sábado, para terminar, nós vamos falar o exemplo de gratidão. E nós vamos então celebrar o Senhor desta semana de imersão nos exemplos que precisamos dar como pais. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontramos aqui amanhã. E não se esqueça, se você não viu o vídeo de ontem, vou deixar um card aqui em cima para você assistir toda a aula, toda a nossa imersão da semana passada. Eu quero te convidar para assistir. Vou deixar uma playlist salva aqui nos comentários também. Então venha e se junte a nós. Tem um link do nosso grupo aqui. Não fique de fora, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Tá esperando o quê? Para o Senhor te abençoar cada vez mais. Que Deus abençoe sua vida. Nós veremos amanhã, se o Senhor nos permitir.